E aí, já parou para pensar nisso? Como é que um continente inteiro, isolado por oceanos gigantescos, foi povoado por caçadores lá da Idade do Gelo? Hoje, a gente vai mergulhar em um dos maiores mistérios da pré-história, a jornada simplesmente incrível que trouxe os primeiros seres humanos para as Américas. Bom, vamos lá. A grande pergunta que não quer calar é: como? Milhares e milhares de anos atrás, as Américas eram um mundo à parte, totalmente separadas da Ásia, da África, da Europa. Para entender como esses primeiros grupos de caçadores e coletores conseguiram fazer essa travessia, a gente precisa virar uma espécie de detetive da história. Para começar essa investigação, vamos direto para a teoria mais famosa, aquela que a maioria de nós provavelmente aprendeu na escola. A ideia de que uma grande ponte de terra surgiu e conectou dois mundos que antes estavam separados. O cenário para essa jornada toda foi a última era do gelo. Tenta imaginar o planeta bem mais frio, com as capas de gelo gigantescas cobrindo boa parte do norte. Era tanto gelo, mas tanto gelo, que o nível dos oceanos caiu absurdamente, revelando terras que hoje estão completamente submersas. E essa queda no nível do mar foi o que criou a Beringia. E aqui tem um ponto crucial. A gente não está falando de uma pontezinha estreita, não. A Beringia era uma massa de terra imensa, quase do tamanho do estado do Amazonas. Era um ecossistema inteiro, cheio de vida. Então, a teoria clássica se desenrola em 3 atos. Primeiro, grupos nômades lá na Sibéria que viviam da caça de animais enormes como mamutes e bisões começam a se mover para leste, basicamente seguindo a comida. Segundo, eles atravessam essa terra nova, a Beringia, a pé, provavelmente sem nem fazer ideia de que estavam pisando em um novo continente. E por fim, eles acham uma passagem, um corredor no meio das geleiras que os leva para o sul, abrindo as portas para o resto das Américas. E por muito tempo, a prova definitiva disso parecia estar no Novo México, lá nos Estados Unidos. Descobriram lá umas pontas de lança super características de um povo que a gente chama de cultura Clovis. Por décadas, eles foram considerados os primeiros americanos, o marco zero de toda a ocupação. Mas a história estava prestes a ficar bem mais interessante. E aqui que a nossa história de detetive tem uma reviravolta daquelas. Novas pistas começaram a aparecer em lugares totalmente inesperados. Pistas que simplesmente não batiam com o mapa da teoria de Clovis. A pergunta que começou a tirar o sono dos arqueólogos foi essa. Ué, se o povo de Clovis foi o primeiro a chegar, entrando pelo norte, como é que podem existir vestígios humanos ainda mais antigos e muito mais ao sul? E a principal evidência, aquela que realmente bagunçou o coreto, veio do Chile. No sítio de Monte Verde, encontraram vestígios de gente vivendo por lá há 14.500 anos. Isso é mais de 1.000 anos antes do povo de Clovis. A localização era o grande problema. Isso cria um dilema gigantesco. Pensa comigo, como é possível que alguém tenha chegado lá no extremo sul da América do Sul antes do assentamento mais antigo que a gente conhecia na América do Norte? A rota a pé, pelo corredor de gelo, simplesmente não parecia rápido o suficiente para explicar Monte Verde. A conta não fechava. E para botar mais lenha nessa fogueira, aqui no Brasil, em Minas Gerais, foi encontrado o fóssil de Luzia. Com uns 12.500 anos, a reconstituição do crânio dela mostrou traços que lembravam mais os de aborígenes australianos e africanos, bem diferente dos traços asiáticos que todo mundo esperava. A pergunta era, de onde ela veio? E olha, não era só Monte Verde ou Aruzia. As descobertas que desafiavam a teoria antiga começaram a pipocar por toda parte. Pegadas humanas de 23.000 anos nos Estados Unidos, ferramentas de 24.000 anos na Serra da Capivara, no Piauí. O modelo de que Clovis veio primeiro estava ruindo. Com a teoria clássica em xeque, os cientistas precisavam de novas explicações. A investigação então se voltou para os possíveis caminhos, para as rotas geográficas que esses primeiros pioneiros poderiam ter seguido. Uma das teorias mais fortes que ganhou espaço foi a de que os primeiros americanos talvez não tenham vindo só por terra, mas também pelo mar, não cruzando o oceano de uma vez, mas navegando bem pertinho da costa. A lógica por trás dessa ideia é muito boa. Usando barcos pequenos, esses grupos poderiam se mover muito mais rápido do que a pé. O litoral seria uma fonte quase infinita de comida, peixes, focas, algas. E o mais importante, essa rota pela costa permitia contornar as muralhas de gelo gigantescas que cobriam o interior do continente. Isso explicaria perfeitamente como eles chegaram tão rápido lá no sul do Chile.
Existe outra hipótese, essa bem mais ousada, que sugere uma travessia ainda mais impressionante. Uma viagem através do Oceano Pacífico, com origem na Oceania. Essa teoria se baseia em algumas semelhanças genéticas e culturais entre povos da Polinésia e alguns nativos da América do Sul. A ideia seria que eles navegaram de ilha em ilha numa jornada épica. No entanto, é importante dizer que essa é a hipótese mais controversa, porque faltam provas arqueológicas mais diretas para sustentá-la. Então, vamos organizar as ideias. A gente tem 3 rotas principais sendo debatidas. A rota terrestre pela Beríngia, que é a mais tradicional, a rota costeira pelo Pacífico, que resolve um monte desses novos quebra-cabeças, e a rota transpacífica, que é a mais especulativa. A pergunta é, qual delas está certa? Ou será que a resposta é uma combinação? E isso nos leva ao que a ciência moderna, principalmente com as ferramentas da genética, conseguiu concluir. A história do povoamento das Américas não foi um evento único, mas sim um processo longo, complexo e fascinante. O ponto crucial que a gente entende hoje é este: não houve a chegada dos humanos na América. O que aconteceu foram várias chegadas, em momentos diferentes, provavelmente por rotas diferentes. Foram diversos grupos que juntos deram origem à incrível diversidade dos povos originários do continente. Um estudo genético de enorme impacto, liderado por Andrea Ruiz Linares, praticamente bateu o martelo nessa questão. Analisando o DNA de dezenas de povos nativos, do Canadá à Terra do Fogo, a equipe encontrou a assinatura genética de pelo menos 3 grandes ondas de migração. A genética foi a peça que faltava no quebra-cabeça. O DNA provou que, apesar das aparências diferentes, até mesmo a Luzia descendia dos mesmos grupos siberianos que deram origem a todos os outros povos nativos. O que aconteceu foi que esses grupos se separaram há tanto tempo que acabaram desenvolvendo características distintas. Ou seja, o DNA confirma uma origem comum, mas também uma história de múltiplas jornadas e múltiplas rotas. No fim das contas, essa não é só uma história sobre rotas no mapa. É uma história sobre a resiliência humana, sobre a capacidade impressionante de se adaptar a desertos, florestas tropicais, montanhas altíssimas e planícies congeladas, criando centenas de culturas ricas e diversas a partir desses primeiros grupos de exploradores. E o mais legal é que essa aventura não terminou. A cada nova escavação, a cada análise de DNA antigo, um novo pedaço desse quebra-cabeça é revelado. O povoamento das Américas mostra que o passado está vivo, sempre sendo reescrito. E a pergunta que fica no ar é: qual será a próxima descoberta que vai mudar tudo o que a gente sabe mais uma vez?